Bom dia a todos que acompanham esta audiência pública pela internet. Declaro a todos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo canal do YouTube. E os munícipes que quiserem se manifestarem podem acessar lá e fazer sua postagem. Damos início à audiência pública online, tendo em vista a pandemia do Covid-19, que impede a realização da audiência presencial por haver aglomeração de pessoas. A audiência pública é realizada pela Comissão de Orçamento e Finanças, formada pelos edis vereadores, eu, Edmo Buffetti, como presidente, o Beto, membro, e o Geraldo Atetra, também membro. Solicito que seja constado em ata também a presença do nosso presidente da Câmara, o vereador Eduardo da Ligacia, e o vereador Dr. Alexandre do Amaral. A esta comissão compete opinar sobre projetos referentes à Receita Pública e sobre os projetos de lei orçamentária, bem como os projetos de abertura de crédito, dentre outras funções. Seguimos com a apresentação do projeto de lei 10/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está à disposição para consulta no site da Câmara Municipal, www.câmaraaluminio.sp.gov.br. Aos espectadores que tiverem sugestões e emendas, que se manifestem até o dia 14/5 através do e-mail legislativo@câmaraaluminio.sp.gov.br. Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e de investimento do Poder Executivo, do Poder Público. A LDO busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecida no Plano Plurianual. De acordo com o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, a LDO compete: número 1, compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 2, orientará a elaboração da LOA, Lei Orgânica Anual, Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações da legislação tributária. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A iniciativa do projeto LDO é exclusiva do Poder Executivo. O projeto é, então, encaminhado à Câmara Municipal para aprovação. Vamos relacionar os valores estimados por departamento para o exercício de 2021, perfazendo o total de R$ 81.500.000. Câmara Municipal, R$ 5.158.000. Gabinete do Prefeito, R$ 3.062.400. Departamento de Governo, R$ 705.000. Departamento de Negócios Jurídicos, R$ 485.500. Departamento de Administração, R$ 3.979.200. Departamento de Finanças, R$ 7.024.900. Departamento de Serviços Urbanos, R$ 7.297.000. Departamento de Transportes, R$ 3.125.000. Departamento de Obras e Planejamento, R$ 2.397.000. Departamento de Meio Ambiente, R$ 179.000. Departamento de Educação, R$ 26.378.500. Departamento de Esporte e Lazer, R$ 1.310.500. Departamento de Cultura, R$ 1.045.000. Departamento de Saúde, R$ 15.786.000. E Departamento de Desenvolvimento Social, R$ 2.896.750, num total de R$ 81.500.000.
Coloco a palavra à disposição dos demais membros da Comissão de Orçamento e Finanças e demais vereadores aqui presentes. Com a palavra, o vereador e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Geraldo Atleta. Nós podemos verificar que a Lei de Diretriz Orçamentária, que é elaborada anualmente, ela é como se fosse um elo entre o Plano Plurianual, que é válido por 4 anos, e a Lei Orçamentária Anual, que é aquela que é executada todos os programas e políticas que o município deve fazer durante um ano. Aquilo que se estabelece na Lei de Diretriz Orçamentária, ela serve, como já diz a própria lei de diretriz, para que se elabore o orçamento anual, no caso aqui, do próximo ano de 2021. Importante salientar também que no ano de 2018, a Câmara Municipal de Alumínio criou uma emenda, número 46, que estabelece a emenda impositiva do parlamentar, que inclusive já consta ou constará na próxima lei orçamentária anual. Está previsto para o ano que vem a arrecadação de 81 milhões e 500 mil reais. Isso é uma previsão que pode não chegar a tanto, como também pode até ultrapassar. Mas vamos considerar esse valor de 81 milhões e meio. Isso daria, como emenda impositiva ao Poder Legislativo, o valor de 978 mil reais, que seria dividido para cada parlamentar, né? Seria dividido por 9, então cada parlamentar teria um valor de 108 mil reais para apresentar como emenda impositiva. 50% desse valor é obrigado a apresentar em saúde, como investimento em saúde. Então, se nós refletirmos bem, 54 mil reais, muitas vezes não reflete muito em benefício à comunidade. O que é que os vereadores fizeram, então, em 2019? Fizeram a emenda em conjunto. E com isso, foi comprado para a utilização dos nossos munícipes um ultrassom que foi instalado no centro de saúde, um raio-x digital de último modelo instalado no pronto-socorro, pronto atendimento do nosso município. Nós verificamos, inclusive, que na ocasião, constantemente vivia quebrado o raio-x, sempre de manutenção. Então, nós entendemos que esse último modelo de raio-x veio atender plenamente a nossa comunidade. E também uma van de 20 lugares, destinada ao Departamento de Esportes, e eventualmente utilizado também pelo Departamento de Saúde. Inclusive, hoje, essa van está sendo utilizada pelo Comitê de Operações Especiais de Combate ao Covid-19. Então, veja que, embora esteja uma grande importância essas colocações que nós fizemos, a lei de diretriz orçamentária, como depois também a própria lei orçamentária anual, ela abre espaço para que a população venha a participar, sugerindo medidas políticas, sociais ou com políticas em geral. O legislador, quando criou essa possibilidade, e então hoje se torna lei, é obrigatório que se faça essa audiência que nós estamos fazendo, criou com a ideia de que os munícipes venham a participar do governo, das ações, de como investir os recursos que se arrecada para o nosso município. No entanto, é bom salientar que nem sempre é possível que todas as sugestões sejam colocadas na lei de diretrizes, na lei orçamentária, ou mesmo no plano plurianual, quando é o caso. Por que eu digo isso? O orçamento previsto para o próximo ano é de 81 milhões e 500 mil reais.
25% já é obrigatório gastar em educação. 15% é isso mesmo, 15% já é obrigatório gastar em saúde. Depois nós temos também a folha de pagamento do servidor. Então veja que pouco resta para investimentos. E você, ou vereador, ou mesmo cidadão, quando apresenta uma emenda, ele não pode tirar recursos nem da educação, nem da saúde, nem da folha de pagamento. Então por isso que muitas vezes a Comissão de Orçamento e Finanças, que hoje faz essa audiência pública, vai receber sugestões, mas muitas vezes o montante, os valores correspondentes às possíveis sugestões, não tem condições de colocar todas elas no orçamento. E quando elas também são colocados na lei de diretriz orçamentária e depois na lei orçamentária anual, nem sempre o Poder Executivo acaba atendendo ou realizando aquilo que se propôs, justamente porque, embora a previsão seja de 81 milhões e 500 mil reais de arrecadação, há também a possibilidade de isso não ser atingido, principalmente quando a política econômica federal vem a prejudicar os orçamentos. Porque quando a economia do país não vai bem, o primeiro que é prejudicado é o município. É o município que acaba sofrendo as consequências também. Logicamente, é onde mora o cidadão brasileiro, é onde ele vive, não é? Então, acaba acontecendo tudo no município, inclusive aquilo que não é bom para o país e para os municípios. Então, dessa forma, nós estaremos recebendo as sugestões, a Comissão de Orçamento e Finanças aqui presente vai se reunir novamente para que possa tentar encaixar as sugestões dentro da lei de diretriz orçamentária. E certamente aqueles que apresentarem sugestões vão receber da Câmara Municipal, principalmente da Comissão de Orçamento e Finanças, as informações de como foi encaminhada as possíveis sugestões. Então, sendo assim, senhor presidente, caros colegas, nós agradecemos o uso da palavra e esperamos que nós possamos ter um orçamento que possa vir ao encontro das necessidades dos nossos munícipes no próximo ano em diante. Que, aliás, será o ano 2021, o ano para a elaboração do plano plurianual de 2022 a 2025. Era isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Antes de dar prosseguimento, anuncio aqui a presença da vereadora professora Meire, que tão logo acabei de anunciar aos vereadores presentes, ela chegou. Passo a palavra ao vereador Beto, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Bom dia a todos. Eu abro mão da palavra, tendo em vista que o nobre vereador Geraldo Atleta já explicou o básico. Obrigado. Dando prosseguimento, passo a palavra ao nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo da Delegacia. Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa audiência aqui, que é um dos momentos mais importantes que a gente tem. Junto da efetivação do plano plurianual, quando a gente vota, das peças orçamentárias, a lei de diretriz é aquilo como o nome dá, né? Que ela dá diretriz. O norte exatamente é o orçamento futuro do município. E eu não pude deixar de notar aqui algumas coisas que são muito importantes de serem ditas. O primeiro é a projeção, sem critério algum, que a Prefeitura faz de um orçamento a maior do que o arrecadado, por exemplo, nesse ano. Que é arrecadado, por exemplo, nesse ano, no momento em que a gente enfrenta um isolamento social, uma quarentena em face de uma pandemia, que vai afetar sensivelmente o reflexo do orçamento. São coisas distintas discutir o orçamento e a lei de diretrizes, mas aqui é dada uma projeção por estimativa muito a maior daquilo que se vai apurar. Mensuram-se os economistas renomados do país
uma queda mínima de 10% em relação àquilo que se vai arrecadar, podendo chegar até 30% de queda de arrecadação. Minimamente, o Executivo tinha que ter tomado todas as precauções de estimar menor a receita, para que não ocorram aquelas bolhas dentro do orçamento, que há muitos anos eu falo, que é de a pessoa confundir o efetivamente arrecadado com aquilo que é estimado. E aí qual que é a consequência disso? É restos a pagar sem saldo em caixa, que vai dando déficit em cima de déficit de conta pública, reprovação em cima de reprovação das contas dos prefeitos que passam. Note, por exemplo, que nesses tempos difíceis que a gente vive, você pegar uma mensagem de um projeto, de um prefeito que fala que os empreendimentos mais significativos dessa projeção de diretriz do município vão se dar com base em obra e serviço, você tem que pensar que obra que vai fazer no momento em que uma prefeitura não consegue adequar a sua folha de pagamento, que não tem capacidade de investimento, que não consegue tapar um buraco adequadamente. Então, precisa ter, no mínimo, né, um pouco de bom senso. Isso aqui é absurdo. Uma outra coisa que é absurdo você ver mencionar numa mensagem de um projeto como esse, é algo político como que está se prevendo sentenças e débitos provenientes de outras administrações. E dessa? E os débitos trabalhistas que essa administração vai deixar? Por que o prefeito não põe na mensagem dele? Todos os déficits que ele causou nas contas públicas, ano a ano. Qual a ação efetiva, do ponto de vista jurídico, o prefeito tomou para tentar sanar esse problema? A gente fala, por exemplo, do que ele considera aqui, dentro dessa perspectiva de diretriz orçamentária, de um reconhecimento proveniente de débito da Previdência. Caso Castellucci, que ação o município tomou, vários municípios tomaram, porque o mandatário anterior errou numa medida, você vai permanecer no erro. Por que não entrou com uma ação para tentar reaver parte desse dinheiro, ou então, para judicializando isso, conseguir fazer que o município pague, ancorado em decisão judicial, um índice menor? Então, você imaginar que você vê uma sentença, você vê uma mensagem de um projeto de lei vindo para a Câmara, falando que as sentenças e débitos são provenientes de outras administrações, ele tem que reconhecer da administração dele. A administração que, inclusive, em conjunto com a anterior, foi condenada por contratar um serviço médico irregular. É o mesmo tipo de erro. Absurdo. Instrumento de planejamento. Você imaginar que isso é instrumento de planejamento, não é. Isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V barato. Barato. Não tem como se imaginar, num momento como esse, que se possa ancorar uma lei de diretrizes orçamentárias num futuro próximo de um orçamento de mais de 80 milhões de reais. Isso é se enganar, engana-se a si próprio o Executivo, né? Passa uma peça que, acredite, as pessoas que estão assistindo, a Câmara não pode rejeitar uma lei dessa daqui a qualquer pretexto. O que acontece? O próximo executivo, o próximo quadriênio de gestão, tem que se atentar ao seguinte, que vai receber uma LDO e uma lei orçamentária fatalmente baseada numa estimativa muito maior, que é muito perigoso para o município se não tiver o cuidado, e se não entender que esse orçamento próximo, com uma estimativa de queda em relação a esse ano, ao que se arrecadou, não ao que se estimou, de no mínimo 10% de queda, se fizer como faz o atual prefeito, enchendo a prefeitura de cargo, acabando com a capacidade de investimento do município, não vai se perfazer absolutamente nada do que se tem planejado. Nada do que se tem planejado. Sabe, é uma peça que, quando você olha as coisas que vão indo, você vê que são estimativas meras, porque você pega assim, reequipamentos de informática, 10 mil, não compra 2 PC. Não compra 2 PC. E a folha de pagamento, não do servidor de carreira, mas do do comissionado, está virando um cabide de emprego essa prefeitura. Cabide de emprego. Não cuida de hora extra, não cuida absolutamente nada e não permite que, dentro de uma perspectiva
das leis das diretrizes orçamentárias, que é o momento dos mais importantes do nosso município, a gente não consiga. E vou aqui falar mais uma vez, é absurdo, absurdo, o prefeito mandar uma mensagem, e nessa mensagem falando de sentenças e débitos provenientes das gestões anteriores, não reconhecendo tudo que negativamente tem produzido para o município. Esse quadriênio do prefeito vai deixar aqui, para o município, débitos de ordem trabalhista sem fim. Sem fim. Então, devia ter cuidado na hora de se manifestar nas mensagens e ter mais cuidado ainda na hora de fazer esse planejamento, que faz muito a maior, mas muito a maior. Não vai se apurar uma receita nem com 10 milhões a menos. Com 10 milhões de reais a menos, a 71 milhões de reais, dificilmente se apura a arrecadação no próximo exercício, até porque nesse exercício não deve apurar 70 milhões. Não apura 70. Se estão estimando que se perde de 10% a 30% do orçamento por conta dos reflexos da pandemia, é absurdo você imaginar. Isso aqui é uma peça de total faz de conta. Essa que é a grande questão. São as minhas considerações. Dando prosseguimento, passo a palavra para o vereador Dr. Alexandre Amaral. Bom dia a todos, vereadores, vereadora Meire, bom dia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, né? Qual está sendo transmitida essa audiência pública. Parabenizar ao vereador Edmo na presidência da comissão, que tem conduzido o trabalho. É pioneiro, acho, nesse tipo de audiência pública, né? Onde a gente faz pela internet. Mas eu tenho certeza, como foi dito, a população tem um prazo aí, salvo engano, até o dia 14, para que possa apresentar alguma sugestão, para que possa estar acessando o projeto da LDO. E certamente, pelo alcance das mídias sociais hoje, a gente tem até mais participação efetiva da população do que comumente nós temos aqui nas audiências públicas da Comissão de Orçamento e Finanças no longo do nosso dia a dia. O que eu tenho a dizer, na verdade, é para complementar um pouco o que o Geraldo muito bem explicou aí tecnicamente sobre a LDO, que é esse elo, né, entre as peças orçamentárias, entre a lei orçamentária anual e o plano plurianual, e complementar também, com relação às emendas impositivas, e complementar também com o vereador Eduardo antecipou. Vejo hoje se falar num crescimento de uma cidade que não vai arrecadar 70 milhões, que tinha um orçamento muito maior que isso, você mandar uma LDO de 81 milhões para a Câmara Municipal, você estar fora da realidade. Antigamente o doutor Antônio costumava fazer as suas entrevistas aí na CBA, quando de encontro com os funcionários ou até na imprensa, né, e falava, olha, a CBA era a única empresa, crescia até mais que a China na época, 10% ao ano, né, a cada ano ela tem uma evolução de 10%. E me lembro também, o prefeito Tiseu, quando nós fizemos algumas campanhas, sempre se falava isso, né, do crescimento, que era um crescimento natural. Então você previa o que você arrecadava num ano, que entrou naquele ano, e por uma estimativa você acompanhava o crescimento municipal, o crescimento, como o Geraldo falou, que isso reflete também no nacional, do mesmo modo que o nacional é positivo, também tem o reflexo negativo. Então, quando você recebe um orçamento desse, prevendo um aumento muito superior à realidade de hoje, parece brincadeira. Porque antes do Covid-19, alumínio já não estava arrecadando, o Estado já não estava arrecadando, a cidade já não estava arrecadando. A própria CBA, certamente, hoje não fala que ela cresce 10% ao ano, que ela vive uma realidade diferente do que ela viveu alguns anos atrás. E essa é a realidade que a alumínio precisa aprender a conviver. Então, quando você vê uma peça orçamentária dessa, é como o Eduardo argumentou, parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Você aplicou uma correção lá de tantos, prevendo que vai crescer 10%, no momento onde se você sai para as ruas aí, as ruas estão vazias. O Brasil está parado. A gente não sabe quando vai terminar essa pandemia, como vai ser a reação das empresas. Grande número de empregados hoje afastados com contrato suspenso, empresas reduzindo o salário de seus funcionários. Como é que vai ficar? Será que realmente vai ter uma condição de atingir isso?
E aí você lança na peça, eu quero fazer uma obra aqui, quero fazer uma obra ali, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e na verdade, a realidade vai ser muito difícil, porque a gente está num abismo a ponto da gente não saber como que o mundo vai sair dessa pandemia. Aí você recebe uma peça orçamentária que seria muito melhor se ela viesse modesta do que ela viesse simplesmente copiando algo que não vai acontecer. Que num outro cenário favorável seria o raciocínio lógico. Se aplica lá 4% de crescimento, 5% de crescimento, e se joga no orçamento e se dilui no que você quer fazer. Agora, você acha que a gente vai conseguir, num cenário desse, numa realidade que nós temos hoje, nós já estamos em 71 milhões, o que alumínio fará, aonde que está na peça, por exemplo, que a gente conseguirá atingir os 81 aí, que, salvo engano, é citado. Então, isso mostra, ao meu ver, assim, uma total falta de comprometimento. Mas você espera o quê? Nós temos um diretor financeiro aqui que, quando ele veio aqui falar sobre o cheque da madeira, ele nem sabia que cheque se tratava. Depois veio um projeto aqui do cheque, mas ele nem sabia onde o cheque estava. Então, são coisas que a gente tem que falar que não tem como deixar passar. Né? Que são coisas técnicas, que não é o Alexandre que é chato, não é o Eduardo que é chato, não é o Geraldo que comenta, não, são posições realistas. São posições realistas como representantes aqui da população que a gente tem que falar. Se fala aqui da dívida previdenciária, por exemplo, mas e aí? Se vocês se recordam, essa dívida foi parcelada, inclusive depois passou pela Câmara, foi parcelada por uma única pessoa, ela decidiu parcelar. Por que você não tentou os meios legais? Para se tentar uma liminar, como o próprio Jacob conseguiu, como o Tiseu conseguiu, e para obter as certidões e rodar. Aí falava, não tenho certidão, não tenho certidão, não tenho certidão. Foi lá e confessou, com o poder que a lei confere, e confessou. Coisas que, se eu fosse prefeito, eu jamais faria. Iria brigar até o fim, defender até a última tese que se defende. Mas parece que quando as coisas caminham para um lado, aí a questão processual não dá para se utilizar os processos. Mas quando, por exemplo, é para negociar, por exemplo, agora a questão do processo que envolve o dissídio dos servidores, aí o processo parece que vale a pena. Daí se usa de todas as armas processuais possíveis para brigar. Mas nessa história aqui do Castellucci, quando o diretor financeiro foi lá e fez o refins no último dia, no último horário, isso no jurídico não tinha jurídico para brigar. Agora, para brigar, por exemplo, com relação ao pagamento desses processos do servidor público, aí se usa todas as artimanhas possíveis, as artimanhas processuais. Aí se usa, aí sim há engajamento. Mas não, naquele momento era uma ânsia de se fazer as coisas que ninguém que nos sentou, foi lá e se fez. Então, como bem dito pelo vereador Eduardo, a gente tem que pensar, tem coisas que o prefeito carrega que talvez não sejam da pessoa dele, mas sejam da prefeitura, mas e as que vão ficar? Né? Tem alguma previsão aí no orçamento? Tem previsão para pagar esse processo 1751 aí de 2013 dos servidores? Como eu disse ontem, o processo está caindo, está baixando do tribunal, vai chegar aqui, em uma semana o juiz dá um despacho, manda determinar uma perícia, em 30 dias apura o que deve. E a gente vê uma realidade de vir uma lei de diretrizes orçamentárias aumentando algo que a gente sabe. A CBA está com grande parte do quadro dela trabalhando em home office. Está funcionando porque não está vindo produto de importação da China. É o que está rodando. E aí a gente pega o quê? Achando que vai crescer. Se trouxe emprego no município, se gerou alguma coisa para aumentar a arrecadação, o Estado de São Paulo está caminhando bem a ponto de aumentar o fundo de participação dos municípios, de mandar mais dinheiro para a cidade, para que a gente tenha uma realidade de 81 milhões? Não está. Não está. É sabido que não está. Agora, você imagina, alguém que planeja fazer um banheiro, que demora 4 anos que está lá, não faz, como é que você espera que vai fazer uma peça orçamentária? Uma peça orçamentária que compete ao município que vai, para o ano que vem, depender dessa análise que a gente faz. Então, assim, evidente, como foi dito, a gente tem que aprovar até para não criar maiores problemas, para não atrapalhar o dia a dia, mas são situações que a gente tem que pontuar. A gente tem que pontuar por quê? Porque não espelha a realidade. Não espelha a realidade. Na próxima legislatura, muitos aqui poderão estar aqui, espero que sejam vereadores, outros poderão estar no executivo, e a gente sabe a dificuldade.
A gente vai lembrar muito bem do que a gente está falando hoje. A gente está provando algo que é inconcebível. É inconcebível. Né? Se você ligar para uma pessoa de comércio, aí, de mercado, aí ligar aí para um diretor da CBA e falar, qual é a previsão da CBA de crescer o ano que vem? Se ele falar para você que vai sair do zero, ele já está falando muito. Está começando a reativar aí, ainda bem, alguns fornos, mas não vai atingir 10% 11% de crescimento anual, como na época que se crescia. Então fica as nossas considerações com relação a esses pontos. Relação que a gente vê que as pessoas caminham em outro mundo, porque se falar de aumento de arrecadação num momento desse, gente, num momento que as pessoas estão implorando para poder abrir seu comércio, que, por outro lado, estão morrendo 500, 600 pessoas por dia no país, que o Brasil atinge, acho que 13 mil pessoas pelo Covid, olha, está de parabéns, sinceramente. Eu não sei se eu sou pessimista ou se eu sou realista. Eu prefiro ser realista. Muito obrigado, presidente, pela atenção. Dando prosseguimento nessa audiência, passo a palavra à vereadora professora Meire. Bom dia a todos. A gente acaba pegando a palavra depois de vários comentários e não fica muito o que falar, né? Só para ficar registrado, eu gostaria de destacar o que já foi dito aqui, mas só para registrar que foram as minhas percepções também. A gente tem participado de gestões e de movimentos políticos atuais onde deturpar a informação ela vem sendo uma prática, principalmente para ser usada em redes sociais, né? Então, a gente presencia que um chefe do executivo, ele lança uma informação em redes sociais, que esse eu acho que hoje é o maior meio de manter contato com a população, e depois, quem é do legislativo tem que ficar correndo atrás para mostrar que aquilo não é verdade ou que é uma meia-verdade, né? A gente passou por isso atualmente com o anúncio de um cumprimento de uma lei, né, que é a lei do dissídio, que acho que é de 2003, aqui do município, onde ele tem que passar o prefeito, né, seja qual prefeito for, tem que passar essa perda da inflação com uma média, e o prefeito anuncia como se fosse um aumento, né? Nem pode fazer aumento em ano de eleição se ele for candidato. Mas, enfim. Então, quando a gente vê, né, como foi dito pelo vereador Eduardo, pelo vereador Alexandre, quando a gente vê em época de pandemia a previsão do orçamento do ano de 2021 maior do que o 2020, que nem conseguiu e não vai conseguir atingir, é preocupante. Porque aí o que acontece? Tudo isso é previsão, tudo isso é, né, uma dotação, ninguém sabe se vai arrecadar e provavelmente não. E aí anuncia que vão ser feitas obras também, tem previsão de obras, mas nem a folha de pagamento consegue gerenciar, que a gente sabe que está estourado, com indicação do Tribunal de Contas de demissão, porque é o Tribunal de Contas que fiscaliza essa folha de pagamento. E todo mundo sabe que o ano de 2021 ele vai ser muito difícil. Ele não vai ser um ano fácil para quem estiver administrando, né? Com relação ao que o vereador Alexandre falou do escritório da Castellucci, que é uma justificativa para ter assumido uma dívida, também tem a questão de que todos os municípios negociaram na justiça, entraram com liminares para não ter que pagar essa dívida, né, para não ter reconhecida. Enfim, por que essas colocações acontecem? São muitas justificativas, muita fala desconectada, e a gente vê pouco se fazer com relação à verdade do que está acontecendo, né? O município está com uma saúde financeira complicada, não vai conseguir atingir o valor que foi previsto aqui, né, no orçamento, e a gente espera que essa maneira de governar ela acabe, porque não dá. A gente vê professores sendo contratados para locais que estão fechados, enfim, várias irregularidades que
que deveriam ter preocupação e não o objeto principal, que é uma reeleição. São só essas minhas considerações, acho que já foi explanado, vereador, por todos os vereadores que já falaram aqui. Então, só para registrar que eu concordo com o que foi dito, né, e que a gente acha que realmente não vai atingir. Isso não é questão de pessimismo, né, é questão de realismo, como o vereador Alexandre disse. Obrigada. Bom, dando prosseguimento, eu tomo a palavra para fazer algumas observações de tudo que foi dito aqui. Ressalvando aqui, complementando o que o vereador Geraldo Atleta falou a respeito dos recursos escassos, né, e vem um orçamento dessa desenvoltura que é totalmente descabido. Mas eu queria dizer o seguinte, o princípio da gestão pública, a gestão efetiva, eficaz, eficiente, em qualquer situação, seja pública ou privada, parte-se do princípio, no meu entendimento, que você deve se fazer mais com menos. Não fazer mais com mais, ou seja, ter os recursos de uma certa forma restringido até por motivos alheios à nossa vontade, mas fazer com que aquilo dali surta um resultado positivo. Prezados vereadores e vereadora professora Meire, veja bem a discrepância que temos aqui. O Departamento de Educação traz aqui 32% do orçamento, né, onde a lei obriga a ser 25%. Esses 32% representam um total de R$ 26.388.500. Se fosse aplicar os 25% e dando-se o resultado que uma gestão eficiente pode trazer, tem uma diferença de R$ 5.878.500. E veja bem, na área da saúde, a gente tem aí um valor de 15.786.000, que representa 19% do orçamento, quanto a lei obriga 15%. Aí a gente tem aí, né, R$ 3.636.000 a mais. E a gente é procurado por munícipe que não tem remédio, falta remédio. Né? Eu tenho certeza que vocês têm reclamação aí. O que é? Falta de gestão, porque independentemente que não seja apurado esse valor, mas o percentual, se você for ver, o prefeito anda falando aí que aplicou mais do que precisa, mas os resultados são insatisfatórios. Se a gente somar essas duas diferenças aí, perfazem aí R$ 9.514.000. Então, eu acredito que passa-se de 10% do orçamento por ele estimado, essa grande diferença aí, que se ele apertasse o cinto e fizesse uma gestão efetiva, consequentemente, Alumínio teria uma saúde financeira bem melhor. É o que eu teria para acrescentar de tudo que foi dito aqui. E dando prosseguimento, deixo a palavra aberta aos vereadores que desejarem fazer as considerações finais. Pois não, passo a palavra ao vereador Geraldo Atleta. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão participando da audiência, só para informar que, de prático, a Câmara Municipal, dentro da emenda impositiva de 1,2%, todos os vereadores em conjunto, em consenso, entenderam que o melhor investimento para o próximo ano será no pronto atendimento municipal. Por qual motivo? Certamente para comprar mais respiradores, desfibriladores, até ambulância, se for o caso, mas constantemente nós somos procurados, olha, estou com alguém no pronto atendimento que está aguardando vaga e não está conseguindo. Então a ideia que nós tivemos, e já em conjunto com o Departamento de Saúde, já conversado com eles, é equipar melhor o pronto-socorro, como se fosse uma mini UTI. Enquanto se aguarda a vaga que nós não conseguimos fazer, nós vamos então fazer com que tenha um atendimento melhor, até que se consiga uma transferência. Então é dessa forma que nós vamos participar, equipando o pronto atendimento. Então, em vez de cada vereador impor uma emenda que acaba não refletindo muito, nós vamos fazer isso em conjunto, os 9 vereadores, no total da emenda impositiva, para equipar melhor o pronto atendimento.
Também é importante salientar que antes da pandemia já se tinha uma preocupação enorme daqueles que têm responsabilidade com relação ao nosso município de fazer gestão das contas públicas, momento do saneamento. E lembrar que o ano de 2021 será um ano vital para a saúde e o futuro do nosso município, porque será o ano em que estará sendo elaborada o plano plurianual. É como se fosse um plano de governo para os 4 anos de 2022 a 2025, que certamente será o período crucial para que o nosso município possa ter uma saúde financeira em condições de poder realmente investir em políticas que beneficiam a comunidade. Então, era só isso que nós tínhamos que colocar, senhor presidente e senhores vereadores. Passo a palavra à professora Meire. Só para complementar, Edmo, teve um outro momento aqui na Câmara com audiência que se orgulha muito de dizer, né, desses valores que você falou aí, que estão gastando a mais, né, e se orgulha muito de dizer que estão gastando a mais, né, e na educação, no caso, e na saúde. Só que gastar mais não quer dizer gastar bem, né? Por que eu digo isso? Porque a gente passou ano passado inteiro vendo escolas com trincas absurdas, falta de manutenção, chuva, professores tendo folha de pagamento reduzida, estão na justiça, que vai provavelmente gerar muita dívida futuramente, porque todos os professores tiveram desconto, né, de um plano de carreira que não passou aqui para ser reestruturado, está tendo esse processo analisado pela justiça. Então, gastar mais não quer dizer que gastou bem, né? Isso, para mim, eu acho que o bom gestor, ele sempre tem uma reserva, isso seja na vida pessoal ou na pública mais ainda, mas você tem que sempre gastar pensando e prevendo que você vai precisar de uma reserva de dinheiro. Eu tenho acompanhado na televisão, o prefeito de Niterói, ele recebeu, obviamente, uma verba do pré-sal muito maior do que alumínio pelas condições que foram, né, que o município tem características diferentes de alumínio. Só que o prefeito deixou esse dinheiro reservado. Aqui, ele foi destinado para fazer meio asfalto, né, que a gente acompanhou aqui. Então, o que acontece? Esse dinheiro, hoje, ele serve para dar auxílio emergencial para os moradores que estão em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele tinha uma previsãozinha, ele tinha um recurso guardadinho ali, né, que tem que ter um caixa por parte das prefeituras. E aqui não está nem no limite, aqui gasta-se a mais e tem orgulho disso. Isso que é preocupante. São só essas minhas considerações. Obrigado. Bom, quero ressalvar aqui, mais uma vez, aos espectadores que tiverem sugestões de emendas, que se manifestem até o dia 14/5 de 2020, através do e-mail legislativo@camaraalumínio.sp.gov.br. Agradecemos a participação de todos, declarando encerrada a presente audiência pública.